Agora vamos ler Daniel capítulo 8, versos 8 a 11. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado e subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o meio-dia e para o oriente e para a terra formosa. E se engrandeceu até ao exército do céu, e a alguns do exército e das estrelas deitou por terra e as pisou. E se engrandeceu até ao príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. No capítulo 7, Deus falou de um chifre pequeno, Roma papal, que surgiu no meio das 10 nações da Europa. Agora, queridos, aqui no capítulo 8, Deus fala de um chifre pequeno, que surgiu depois da Grécia. É importante lembrar que no capítulo 8, Daniel não faz muita distinção entre Roma imperial e Roma papal. Ambas são vistas como um poder chamado o chifre pequeno. Daniel viu a transição da Roma imperial para a Roma papal. Aqui no capítulo 8, verso 10, nós podemos ver a atuação de Roma pagã contra o povo de Deus. E se engrandeceu até ao exército do céu. O exército do céu é o povo de Deus na terra, os santos do Altíssimo. Roma pagã foi usada por Satanás para perseguir o povo de Deus. O Coliseu Romano foi construído por Vespasiano e Tito no primeiro século, entre os anos 72 a 80 depois de Cristo. Passou por grandes modificações no reinado de Domiciano entre os anos 81 a 96, podendo acomodar até 50 mil pessoas. O Coliseu Romano foi o palco das maiores atrocidades cometidas contra os cristãos. Milhares de cristãos morreram como mártires na arena romana, e o sangue dos santos do Altíssimo ali foi derramado como semente, plantada produzindo milhares de novos conversos para Jesus Cristo. Por isso a profecia diz que este chifre pequeno, que inicialmente representa Roma pagã, Roma imperial, atingiria o exército do céu e deitaria alguns por terra, diz o verso 10, e alguns do exército e das estrelas deitou por terra e as pisou. E aqui diz no verso 11, e se engrandeceu até ao príncipe do exército. Roma pagã, Roma imperial, atingiu o próprio príncipe do exército do céu. Quem é o nosso príncipe? E em que tempo Jesus Cristo foi crucificado? No tempo em que Roma pagã, Roma imperial, dominava o mundo. No ano 31, Pôncio Pilatos era o governador romano na Palestina. Pôncio Pilatos, ele reinou do ano 26 até o ano 36 depois de Cristo. E Jesus Cristo foi crucificado no ano 31. Por isso a profecia se cumpriu exatamente quando aqui diz, se engrandeceu até ao príncipe do exército. E por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Naquele dia, 14 de Nisan, do ano 31, quando Jesus foi crucificado, o véu rasgou de cima embaixo. Não mais sacrifícios. Não mais precisaria o cordeiro ser morto, porque o verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava sendo sacrificado por nós. Quando Jesus foi crucificado por ordem de Pôncio Pilatos, ele fez cessar o sacrifício. Ele tirou o contínuo sacrifício. Isto ocorreu no ano 31. Porém, queridos, aqui a profecia mais específica, ela diz, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. No ano 70, ou seja, 39 anos depois da morte de Jesus, veio a destruição de Jerusalém e a destruição total do templo de Jerusalém, não ficando pedra sobre pedra. A profecia se cumpriu plenamente. Primeiramente, o chifre pequeno fez movimentos no sentido horizontal, se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Essas 3 direções correspondem às 3 principais áreas que caíram sob o domínio de Roma pagã. Mas na sequência, o chifre pequeno fez movimentos no sentido vertical, atingindo o exército do céu, o povo dos santos do Altíssimo, e finalmente matando o príncipe do exército, Jesus Cristo.